Estamos ao vivo agora. É isso aí. Muito bom. Bom, o pessoal está começando, vai começar a entrar na sala agora. E aí, a partir do momento que já tiver gente falando, já tiver gente entrando, a gente vai pedindo para que eles dêem um joinha, para que eles dêem um sinal, para que a gente fique escutando, para que a gente saiba se está escutando bem. Perfeito, aqui, ó. Tá funcionando aqui para mim. Ô, pessoal, ó, pra vocês ficarem atualizados aí, se inscreve na nossa página, tá? Curte a nossa página aí. Sempre a gente está postando as atualizações, as novas lives, alguns conteúdos, tá? Bom, já tem 3 pessoas. Quem puder comentar, para quem puder dizer se a gente está ouvindo bem a gente, mandar um joinha, a gente agradece. Aí, ó, Antes da gente começar. A doutora Beatriz Fátima já está aqui online, ó. Falou boa noite pra gente. Boa noite, Bia. Tudo bem? Oi, Bia, obrigado tudo bom? Aí que você está com tá a gente. Bem a gente. Bia, boa noite. Se você estiver ouvindo a gente, manda um joinha. Amanda Rosa está conosco também. Amanda é espectadora cativa. Bom, o tema nosso hoje, nós vamos tratar da educação à distância, educação online em tempos de pandemia, né? O Brasil, desde 1824 até a última Constituição de 1988, em especial essa última Constituição, no artigo 205, diz que a educação, direito de todos, um dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Do enunciado do artigo 205, podemos abstrair ou podemos dizer que a educação é um direito de todos. Extrai-se do entendimento de que se trata de um direito individual, mas também de um direito público difuso. Nesse sentido, o nosso escritório, Gilson dos Santos Machado e Bertazzoni, dentro da sua responsabilidade social e dentro desse período excepcional que estamos vivendo, né, onde a educação é um bem de todos, de individual e difuso, nós estamos tratando de temas semanalmente que se diz respeito a esse novo momento que estamos vivendo e as dificuldades que estamos passando por esse período excepcionalíssimo, né? Então, nesse sentido, Dr. César, Dr. Diogo e eu estamos prestando de alguma maneira, ou temos a pretensão de prestar de alguma maneira esse serviço, levar o debate a todos vocês. Eu quero abrir a nossa live de hoje, desejamos a todos uma boa noite e que tenhamos sucesso no nosso propósito. Isso aí, Gilson. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui a Karina, né? A Karina, ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em gestão escolar, professora de educação básica há 16 anos, tem experiência em educação infantil, educação integral, fundamental, educação especial, tutor em graduação, pós-graduação, e vou lendo, hein, gente? Há 9 anos na pós-graduação, envolvendo trabalhos relacionados à pesquisa e apoio acadêmico. Uau! É professora de atendimento educacional especializado e ela é idealizadora, professora e coordena hoje o Instituto Alíqua, né, que é um instituto de formação pedagógica para professores, curso preparatório, né? Então, assim, uma pessoa altamente qualificada para esse assunto, né? Não só esse, mas ela tem bastante conhecimento nesse campo, e hoje ela nos deu a honra aí da sua presença, né, aqui no nosso canal. E vamos debater essa questão que hoje está afligindo muita gente, tanto na educação pública quanto na educação privada, né? Para onde essa questão da educação à distância pode nos levar, quais são os limites, né? Os contras também, porque, evidentemente, tem que se levar em consideração a capacidade
do interlocutor aí de acompanhar esse tipo de educação, e é um pouquinho nesse sentido que a gente quer conversar hoje com a Karina, e acho que ela é a pessoa certa aí para nos conduzir por esse mundo que não é o nosso, mas impacta diretamente no de todo mundo. Diogo, você podia explicar aí para o pessoal como é que a gente vai formatar esse debate rapidamente, e aí a gente passa a palavra para a Karina poder começar esse papo aí. Isso aí, boa noite, doutor César, doutor Gilson, boa noite, Karina, professora Karina, né? Obrigado por estar aqui com a gente nosso pequeno espacinho, né? Então, a questão da educação à distância, a gente decidiu discutir isso, foi porque, assim, a educação à distância ela não é uma novidade, né? Ela não surgiu agora. Eu lembro que quando eu era criança, isso já nem faz tanto tempo assim, recentemente, no meio daquelas revistas em quadrinhos vinha aqueles cupons do Instituto Universal Brasileiro, né? Que você fazia curso de eletrônica, informática, corte e costura, desenho, tudo à distância, você recebia os fascículos pelo correio. Com a vinda da internet, né, a educação à distância ela se modernizou, né? Ela não surgiu, ela apenas se readaptou, ela se reinventou. E a educação à distância ela sempre foi uma opção muito interessante, uma opção muito inteligente para você adquirir novos conhecimentos. E chegou 2020, chegou essa pandemia, chegou a quarentena obrigatória para as crianças, jovens, e o que era uma opção, que é a educação à distância, se tornou uma obrigação, se tornou uma necessidade. Professora, como que ficou isso? Os professores, os alunos tendo que se adaptar à força a essa forma de aprendizado. Como que você tem lidado com isso? Como você tem percebido esse choque para muitas pessoas? Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Vocês estão me ouvindo bem? Meu áudio está bacana. Perfeitamente. Quero agradecer o convite aí pela participação nesse tema que é super atual. A gente está tendo até que se reinventar para pensar a respeito dessa educação à distância, porque até então a nossa experiência maior é com o ensino superior, ensino médio ou profissionalizante. E aí agora voltar isso para uma geração que ainda não tem as ferramentas adequadas para aprender o estudo, para aprender, né, ainda não, muitas vezes não está adaptado à escrita, à leitura, e tem que fazer uso de um outro recurso tecnológico, é um grande desafio. Eu trabalhei muitos anos com a educação à distância, na graduação e na pós-graduação. É um recurso sensacional, o estudo à distância é maravilhoso, é funcional, mas a gente está falando de um público que já tem uma determinada autonomia e que já tem as ferramentas necessárias para estudar, né? Que eu comentei agora. Então, nós já lemos, já escrevemos, já temos as competências, as habilidades que são necessárias. Então, o ensino à distância no adulto, no jovem, ele flui. E aí vai dar a disciplina de cada um, da organização pessoal de cada um. O que é um cenário totalmente diferente quando a gente está falando aí de educação infantil, ensino fundamental, e a gente está tendo que se reinventar. Quando a gente fala na educação à distância, inserida hoje no nosso modelo de escola, a gente tem um paradigma bem grande. Por quê? A gente já estava lidando com um paradigma grande, né, que é uma frase até comum aí na nossa sociedade, porque nós trabalhamos com alunos do século XXI, professores do século XX e uma escola moldada no século XIX ainda. Então, tanto prédio quanto estrutura de material, recursos que nós utilizamos são muito ultrapassados. E a gente está caminhando assim, a gente tenta inovar de alguma maneira, mas a gente acaba sempre caindo ali nos modelos comuns da escola. E agora foi o momento em que a gente teve que se reinventar enquanto professor de educação básica. E se reinventar não só passar o texto no fundo da tela, né, o aluno ler e copiar, não. Ter uma aula mais dinâmica realmente, porque o seu aluno não vai ficar 5 horas ouvindo você falar, visto que a faixa etária dele é pouca ainda, e então você vai ter que reinventar o seu modelo de educação.
E a gente tem visto aí, né? Acredito que vocês também têm visto aí nas redes sociais, vocês que estão aqui com a gente, inúmeras tentativas dos professores em ministrar as aulas de uma maneira eficiente, de uma maneira que o aluno consiga, né, estar adequado ali ao que ele propõe. Mas é uma situação que a gente tem que ter bastante cautela. Oi, César. Diga. Só para a gente contextualizar, nós que não somos da área da educação, nós temos um pouquinho de dificuldade de entender aí essas gradações. Explica para a gente aí o que compõe a educação básica, educação infantil, fundamental, médio, superior, mais ou menos assim, da idade que nós estamos falando. Isso é legal contextualizar, porque assim, nós que não temos experiência na educação, para a gente é muito difícil mesmo. Parece que é fácil, mas não é. A educação básica ela é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Com relação ao ensino médio, a gente até tem uma autonomia maior, algumas escolas já até utilizam esses recursos tecnológicos, mas agora com a educação infantil, que vai lá de 0 a 5 anos, incluindo as crianças que estão em creche, e o ensino fundamental, que é do 1º ao 9º ano, é um desafio maior, porque a gente está trabalhando ali com um tempo de concentração reduzido devido à faixa etária. Conforme eles vão crescendo, né, a gente vai podendo explorar um pouquinho mais. Vocês vão me cortando aí se eu estiver falando muito pedagogiquez, tá, gente? Perguntando também, porque estou habituada ali no mundo escolar e aí às vezes acaba que precisa traduzir alguns termos. Meu marido estava até falando isso hoje para mim. Cuidado para você não ficar falando devolutiva, registro reflexivo, porque a população não entende muito disso. Tem que explicar detalhadamente, é verdade, né? A gente precisa deixar bem claro. Mas, nós enfim, aqui vocês podem perguntar também. Nós do direito temos essa experiência, né, de falar uma língua totalmente alienígena, né? Às vezes a gente até se pega falando assim, pro cliente, o seu processo está concluíso. Ele fala assim, tá com quem? Né? Então, aí tem os termos. Então, por isso que eu fiz essa... Então, tá bom. Desculpa te interromper aí. Não, imagina, eles vão me perguntando também, tá, gente? Então, assim, hoje a gente não tem uma conclusão ainda desse momento que a gente está vivendo, se isso é bom, se isso não é, até que ponto isso é funcional, isso não é. A gente está no momento que eu chamaria até um momento de testes. Vai mudar muita coisa a partir desse momento que a gente está vivendo na educação, porque os professores estão tendo que aprender muita coisa, independente da rede que eles façam parte, se seja educação infantil, rede municipal, pública ou privada. A gente está tendo que mexer com tecnologia, com plataforma, com linguagem diferenciada, com recursos de gravar, imagem, som, luz, enfim. Enquanto professores e enquanto família também. Acredito que tenham pais aí também assistindo a gente, ou famílias que também tenham crianças e que todas as crianças estão passando por essa situação de ensino escolar dentro de casa. E a minha preocupação maior enquanto professora hoje, acredito que grande parte dos meus colegas, não é nem com a qualidade do ensino, gente. A gente não está desfazendo até ao falar que a qualidade vai ser ruim, enfim. Mas é como essas crianças estão psicologicamente em casa, tendo que ter acesso ao conhecimento, sendo pressionadas muitas vezes a um tempo de concentração excessivo, os pais que não têm esse preparo, essa maneira de intervir, né, de ensinar como a criança está habituada, muitas vezes ficam lá estressados em cobrar, o tempo é muito amplo, a criança fica muito tempo em frente à tela e não consegue se concentrar e tem alguma dificuldade. Enfim, como que essa criança vai sair psicologicamente desse momento? Então, enquanto família, eu acredito que a gente tem que pensar em o que a gente está trabalhando com essas crianças nesse momento. É uma criança da educação infantil, gente, ela não vai permanecer sentada mais de 20 minutos observando uma videoaula da professora. E as escolas estão tendo essa delicadeza, né? As escolas que eu conheço estão tendo essa delicadeza de quando vai enviar uma videoaula ou uma aula em tempo real, entender que é um momento ali de muito mais do que se apropriar de um conhecimento, não perder rotina, não perder vínculo com quem está ministrando a aula, né? O professor, não perder vínculo com os colegas, enfim, né? Estar ali participando de um momento. O que, efetivamente, a gente precisa pensar muito com relação ao aprendizado,
porque a gente acredita que quanto menor a criança, isso da pedagogia, mais intervenção, mais relação pessoal ela precisa. Então, ela precisa do contato, ela precisa do conflito para aprender a conseguir um brinquedinho, ela vai precisar brigar ali para entender, saber dialogar, que palavras ela usar. Enfim, né? Como que ela vai aprender a usar as ferramentas, como que ela vai aprender a escrever, usar o lápis, ali na educação infantil, sentar da maneira adequada para ter concentração adequada, entender as letras. Então, tudo isso é muito contato humano ainda. Karina, você, né, deve estar se perguntando, mas isso não tem tendência a mudar? Tem uma tendência a mudar, sim. Eu acredito que a gente vai aperfeiçoando aos poucos, mas não assim, né? Como a gente está vivendo agora de vamos aprender todo mundo virtualmente ali. Então, quanto menor, a nossa preocupação deve ser maior ali com relação à formação psicológica da criança nesse momento. A cobrança dos pais, a cobrança, né? Às vezes a professora manda uma determinada... Oi? Pois não. Assim, desculpa até te interromper, mas assim, penso eu aqui, para a gente tentar pontuar de alguma maneira, porque a gente, voltando um pouquinho, lá na Grécia Antiga, a gente via que o ensino era peripatético, né? As pessoas na praça pública aprendiam caminhando, falando, a gente passou depois pelos muros da escola, e hoje nós estamos numa fase que, podemos dizer, está em transformação daquilo que era presencial para aquilo que pode ser virtual, né? Você poderia nos brindar com uma diferenciação e os benefícios e os malefícios do presencial e do virtual nesse momento que nós estamos vivendo, né? O que tem de bom num, o que falta num, o que falta no outro? Ótimo. Os dois têm pontos bons e pontos a melhorar, não colocaria nem ruins. Mas quando a gente fala de crianças pequenas, eu diria as crianças da educação infantil e as crianças até 10, 11 anos no ensino fundamental 1, elas precisam muito ainda desse contato físico do professor, da intervenção direta, do contato com os colegas, o que acaba sendo dificultoso ali no trabalho à distância, porque a gente não consegue ver a produção, não consegue ver as dificuldades que a criança está tendo ao fazer determinada atividade, por exemplo. A gente não consegue, muitas vezes, sanar alguma dúvida que a gente perceba ali no dia a dia de sala de aula. Então, quanto menor, mais presença física, a gente acredita que mais presença física essa criança necessite, né? Afinal de contas, é o ensino socio-interacionista de Vygotsky, que a gente acredita que a interação traz o aprendizado. Porém, essa criança que a gente fala que precisa desse contato é uma criança que já está inserida nesse mundo tecnológico, já nasceu nesse mundo tecnológico, já pega o celular e já sabe achar o vídeo que ela quer no YouTube pelo microfone, com 3 anos, 4 anos de idade, sem saber letras, enfim, né, só falando. Então, a gente não pode também descartar esse ensino tecnológico para essas crianças pequenas, mas tem que ser muito dosado. E é um benefício por conta das pesquisas que a gente vai ter imediatas ali, por conta de enriquecimento. Então, o professor passa determinada experiência, está trabalhando, por exemplo, algum assunto voltado para natureza, animais de jardim, e a criança já tem ali o recurso tecnológico para ver em tempo real algum vídeo, alguma coisa assim. Então, é positivo a gente usar, mas a gente não pode descartar esse contato. Para os maiores, eu diria para as crianças a partir dos 10 anos, já de 6º a 9º ano, que são as crianças que a gente chama do Fundamental 2, talvez essa questão da tecnologia e do ensino à distância esteja fluindo melhor, porque eles já têm as ferramentas necessárias da escrita, da leitura, do cálculo, o poder de concentração é maior. Então, a gente tem mais resultados com essas crianças. É visível que elas conseguem ali acompanhar uma aula de 50 minutos, enquanto o professor está explicando e fazendo suas anotações, respondendo seus questionários, com pouca intervenção de um pai, diferente dos menores.
Então, quanto maior, mais benefícios ali a gente consegue ver, tanto que na graduação, na pós-graduação, a gente, ou para nós que já somos formados, a gente utiliza vários cursos, plataformas e, enfim, ensino EAD. Esse ensino EAD, transpondo, assim, passando para os muros da escola, ele vem a enriquecer o repertório desse professor. Esse professor do século XX vai acabar inserido na linguagem desse aluno. E é isso que a gente precisa, que faz muita falta na escola. O aluno está ali, mexendo com o celular, e o professor simplesmente... Isso é muito polêmico, a gente tem até legislação, né? Vocês sabem mais aí do assunto, que proíbe o uso de celular na sala de aula. Não é o ponto ideal, porque é o recurso tecnológico que a gente tem para enriquecer. Precisa estar inserido no mundo do aluno. A BNCC, que foi agora homologada em 2017, ela vem trazer para nós o uso das TICs, das tecnologias de informação e de comunicação, em todas as esferas da educação, infantil, fundamental e médio, e em todas as disciplinas que ela sugere. Então, tudo que tem de proposta para a gente com relação à BNCC tem, de alguma maneira, ali envolvendo uma tecnologia da informação e comunicação. Pode ser lá no infantil... Karine. Oi, perdão. Mas, assim, desculpa até cortar seu raciocínio, mas tem duas questões que eu queria que você abordasse aí, né? Uma é assim, eu acho que eu venho de uma família de professores, eu sou casado com uma professora, e ela diz assim, que esse momento vem para confrontar aquela questão do homeschooling, né? Que as pessoas defenderam há um certo tempo aí, né? O ensino em casa. Os pais também, assim, ensinar não é uma coisa que você nasceu, as pessoas nascem com um dom, tem uma formação, né? As pessoas precisam estudar para fazer isso, né? Tem um processo, tem um procedimento, tem uma lógica. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu sei que a Líqua trabalha com formação de professores. Nós aqui, advogados, há alguns anos, uns 6, 7 anos, passamos aí pela informatização do processo, da tramitação judicial. E, assim, foi um processo muito sofrido para muitos advogados, principalmente para os advogados mais antigos, né? Porque exatamente essa questão de romper com uma tradição, né, da forma de fazer e começar a inserir uma outra tecnologia. Então, assim, os advogados tinham o costume de se encontrar no fórum, de ir ao fórum, tomar um café, ver os seus processos e tal. E, de repente, cada um no seu escritório, a gente não se encontra mais, e isso mudou a rotina do advogado e do judiciário de uma forma geral. Vem para bem e vem para mal também. Para nós tem sido mais célere, a gente consegue acompanhar outros processos. Agora, como que é para você, como formadora de professores e tudo mais, ver essa questão do professor se atualizar e conseguir acompanhar a necessidade dessa nova tecnologia, de inserir essa questão tecnológica no ensino? Então, algumas redes que eu tenho acompanhado, algumas escolas privadas, foi imediato e o professor teve que se virar, aprender, se reinventar. E, assim, a cada aula eu pude perceber que haviam ali melhoras, entendimento maior pelas crianças, compreensão, que muitas vezes o seu aluno não vai ficar focado em você a todo tempo, porque ele, né, tem uma faixa etária ali que não dá conta disso. Enfim, né, ajustar tempo, o professor teve que se reinventar. Enquanto formação de professores, a gente precisa mostrar, porque os professores já são autônomos, já são formados, já conseguem ali ter uma organização pessoal. Então, a gente, enquanto formação de professor, a gente deu um basta lá no presencial e a gente teve que estar totalmente inserido nas redes sociais, né? Aprendi a virar youtuber, influencer, mas porque a linguagem da educação, essas reflexões do tempo atual, elas não podem parar. A sociedade precisa entender que a gente está passando por tudo isso, que os professores estão passando por tudo isso, e que a gente está tentando dar o nosso melhor ali dentro dos recursos que a gente tem. E eu vejo muito esforço em toda a comunidade dos professores. Independente se o recurso tecnológico chega
nesse aluno, porque a gente tem uma série de questões sociais envolvidas, que muitas vezes pode não chegar, ele não pode ter acesso a esse recurso tecnológico, mas a gente tem lá o conteúdo físico, então essa família pode ir até a escola, e as escolas estão preocupadas com isso, né? Se essa criança tem acesso à internet, se tem um celular, se tem um computador, se não tem, então pode ir até a escola, pegar o material impresso, vai ter orientação na escola, isso com relação à escola pública, tá? A escola privada já tem ali um repertório maior, uma organização melhor quanto a isso. Mas os professores estão tendo que se reinventar. Quem não se reinventar nesse momento e simplesmente cruzar os braços e falar, olha, não quero, não gosto de tecnologia, não vai ter opção, vai ficar para trás, e o ficar para trás ali implica medos, implica fracassos, tanto do professor quanto do aluno, o não descobrir coisas novas também para ministrar suas aulas vai deixar esse professor para trás. Então, não tem escolha, a gente tem que de alguma maneira ali se adequar, mesmo que você não vá gravar uma videoaula, mesmo que você não vai fazer uma live, grava um videozinho para o seu aluno e envia, ou faz uma atividade remota e liga para a família, ou usando outro tipo de recurso tecnológico, vem buscar na escola que está pronto. Então, de alguma maneira, a gente tem que ter acesso a essa família. Lá, oi Cissa, você está online, que bom, dificuldades para as aulas online, mas estou superando, é isso mesmo, gente. E é dia a dia que eu percebo isso. A gente não vai gravar a primeira aula maravilhosa, meu primeiro vídeo do YouTube, só por Deus. Nossa Senhora. Mas, conforme a gente vai falando, explicando, imaginando que seus alunos estão atrás do celular, as coisas melhoram. Dentro do conhecimento que a gente tem, né? Karina. Oi, Gilson. Por favor, né? Assim, dentro dessa questão da pandemia e com essa necessidade, com essa urgência de fazer uma transformação, algumas escolas privadas tiveram muito mais rapidez na conversão desse modelo para um outro modelo. Mas, assim, o que a gente percebe, e o que eu defendo, a indispensabilidade do professor. O professor, ele é, de primeiro momento, um ser indispensável, né? Como o César acabou de colocar, a necessidade do professor, o professor precisa se formar e educar para poder transmitir informação, transmitir conhecimento e formar cidadãos, né? Então, desse ponto de vista, me parece que o ensino à distância, eu não sei como trabalhar essa questão ou como imaginar, mas o vir a ser, né? Por exemplo, hoje no espaço de socialização que nós temos no campus escolar, ou na faculdade, ou nos espaços comunitários de aprendizagem na escola, a gente percebe, né, que há temas que são transversais além da matemática, da geografia. Por exemplo, a gente discute o negacionismo, os rompimentos de alguns paradigmas, o combate à pobreza, o combate ao racismo, na educação à distância. Como isso podia ser melhor trabalhado, ou se isso existe na educação à distância? Então, alguns temas a gente tem percebido que estão sendo trabalhados, como, por exemplo, agora a própria pandemia, os temas atuais com relação ao racismo, ao acesso à tecnologia, sendo enviados para casa, algumas crianças em determinadas faixas etárias participando de debates via Zoom, presenciei um debate via Zoom. Há como a gente trabalhar esses temas mais polêmicos. O que a gente tem que pensar é que quem vai ter acesso a esse trabalho e essa conscientização? Qual classe social na íntegra vai ter acesso a essa conscientização? Porque o meu aluno lá da escola pública que não tem acesso à tecnologia, ele vai na escola buscar uma folhinha para fazer a atividade dele. Ok, está participando, está resolvendo as atividades. Mas e o momento de diálogo, resolver conflito, debater um tema mais atual, mais de conscientização social? Isso, o meu aluno que pertence a uma classe social não tão privilegiada não vai ter acesso. E aí a gente corre aquele risco de acabar fortalecendo ali a polarização das camadas sociais, porque enquanto quem testa estão aos 25, 30 na sala do Zoom, participando
debatendo numa discussão construtiva. Os outros 30 da escola pública, a gente pode dizer que ali 20 tem acesso, mas tem 10 que não tem, que talvez precisassem muito participar e não vão ter acesso disso. Então, assim, como você tinha me perguntado anteriormente, né, os prós e os contras. Eu colocaria essa questão de difundir informação, ouvir opiniões, dosar opiniões, conscientizar como um contra da tecnologia, porque nem todos vão ter acesso. E aí eu acredito que a gente não está sendo tão democrático e a educação não está chegando a todos como deveria chegar. E isso é uma questão que a gente vai ter que pensar muito, assim, como atingir essa camada da população, né, para que o ensino seja democrático, como a gente espera. Mais alguma perguntinha? Ô, Karina, bom você ter falado. Oh. Não, então, Karina, você falou exatamente o que a Luciene estava falando, né? Que o quão é importante a criança ter uma estrutura, né? Acesso à internet, acesso a uma internet de qualidade. E outra coisa também que a Luana falou é que muitas vezes acontece uma troca, né? Às vezes o seu aluno ele precisa te dar uma aula de como utilizar as ferramentas para que você consiga dar aula, né? Agora, sim, uma coisa que me preocupa também na educação à distância, nessa educação forçada à distância, Karina, é a participação dos pais, né? Porque, assim, você mesmo está falando, você consegue até passar o conteúdo pela internet, mas como que você resolve aquela dúvida, resolve algum problema, como que você esclarece alguma questão. E aí entra também na questão das crianças portadoras de deficiência, né? Como que os pais de uma criança autista, de uma criança com síndrome de Down, por exemplo, que não tem a bagagem de um pedagogo, como que ele consegue também se readaptar para que ele consiga interagir com o filho dele na condição de aluno? Porque geralmente o pai do aluno ele só é o pai do aluno, né? O professor é que se encarrega de passar o conteúdo. Agora não, né? A gente está numa outra situação, numa outra realidade. Como que os pais podem se adaptar a essa nova situação? Então, primeiro que é muito difícil, eu como mãe e professora sinto na pele que é difícil mesmo, porque é uma coisa nova para os filhos da gente em casa, então até para nós em casa, eu que tenho ali o conhecimento, a intervenção, é difícil porque é o meu papel de mãe. Então, assim, a cobrança que a gente vai ter com relação à execução dessas atividades deve ser muito pensada. A maneira como a gente vai cobrar enquanto pais deve ser muito suave, porque para eles também está difícil. Muitas vezes, o professor manda uma atividade e o seu filho termina em 10 minutos, né? Isso eu escutei já. E o pai fala, nossa, mas o professor só mandou atividade, terminou em 10 minutos, muito rápido isso. Por quê? Porque em sala de aula, essa atividade de 10 minutos demora, às vezes, 40, 50, porque o professor vai ler uma história, o professor vai fazer uma intervenção, vai responder uma dúvida, vai chamar o aluno na lousa. Então, ele tem diversas maneiras, ele vai aprender por diversos canais ali. Ele vai ouvir, ele vai fazer. Em casa, não. Provavelmente, o pai vai sentar do lado e vai falar, leia, faça, é assim, 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 acabou. Então, primeiro, a gente tem que ter muita paciência com esse momento. Com as crianças que têm dificuldade de aprendizado ou alguma deficiência, mais ainda. Eu comecei a elaborar para os pais dos meus alunos, que eu trabalho com crianças com deficiência, de orientações do como realizar algumas propostas, porque é a parte mais difícil com relação às atividades, ter concentrado, quais materiais usar, se vai precisar fazer aquela atividade em 2 etapas durante o dia, como se fosse eu ali, né? Orientações e sugestões para essa família. Muito mais, talvez, valiosas do que a própria atividade em si, porque é a maneira como esse pai vai conseguir conduzir. E aí, assim, gente, o que eu costumo dizer, se o seu filho tem dificuldade de aprendizado, tem alguma deficiência, é manter a rotina com ele em casa. Se ele ia na escola de manhã, que as atividades de escola dele continuem sendo realizadas de manhã.
Ou se ele acordava em determinada hora, tenta manter esse horário de acordar também. Se ele dormia numa determinada hora, tenta manter. Por quê? Uma vez a rotina estabelecida para essa criança que tem alguma deficiência, estabelecida e funcional, se a gente desestrutura para restabelecer isso, é um outro trabalho. E aí vai dificultar aprendizado de novo, vai dificultar a maneira como ela vai se inserir na escola novamente, a adaptação dela na escola novamente. Então, é tentar manter a rotina dessa criança, né? E ter muita paciência, não cobrar tanto, porque é um momento que para eles deve estar sendo muito difícil lidar também. As crianças que não verbalizam, que não falam ainda, é angustiante. Então, pode ser que esteja mais agitado, pode ser que esteja se recusando a fazer coisas que estava habituado a fazer, pode ser que se recuse a falar, às vezes estava aprendendo a falar algumas questões, né? As crianças com autismo, por exemplo, estavam aprendendo a falar e, travou, porque tudo mudou, não vai mais na tia que era fonoaudióloga, que era legal, não vai mais na escola, que era legal, não brinca no parquinho, que era legal, e não sabe como se comunicar. Então, a gente tem que ter esse olhar de entender ali que para eles também está sendo difícil, mas não perder a rotina. Então, a minha dica, assim, fundamental é tentar manter essa rotina o máximo fiel ao máximo possível do que era antes da pandemia. Também. Karina, fugindo um pouquinho dessa pauta aí, mas me parece assim, que pelo que você coloca, dessa necessidade que cresce, já diante das muitas importâncias que tem o poder público para cuidar, né, parece que se a gente considerar, inclusive, que nosso paradigma aqui é o ensino de São Paulo, mas o ensino no Brasil, né, as condições de ensino no Brasil são muito diferentes, né, de norte a sul, você tem uma variação muito grande. Mas me parece que é premente que entre na pauta do governo de forma importante a democratização do acesso à internet, né? Porque se o ensino à distância é uma realidade, veio para ficar, vem para complementar, o governo precisa tirar isso de um apoio secundário para uma pauta importante, né? Para que as pessoas hoje, se nós tivéssemos uma rede mais estruturada de internet, nós teríamos uma facilidade, né, de lidar com essa pandemia, com esse afastamento social obrigatório que a gente está vivendo, né? Eu queria que você saber a sua opinião sobre isso. Você acha que é importante isso e como é que você vislumbra esse futuro? Eu acho que sim, é muito importante, porque quando a gente fala de oferecer as novas tecnologias, novas oportunidades, tentar diminuir ao máximo aí essa diferença de classes sociais e de acesso ao ensino e ao conhecimento, a gente precisa que essa criança tenha acesso integral ali à internet, né? A vida social, ao mundo social, socio-virtual que a gente encontra. É importante que em todas as esferas públicas ali, municipal, estadual, relacionadas à educação, haja sim um movimento. A partir do momento que a gente insere essa criança na tecnologia, a gente tem que inserir esse professor na tecnologia e a gente já está fazendo ele repensar na educação. E é isso que a gente precisa urgentemente. Nesse momento, o que eu vejo nas aulas ainda, apesar de todo o esforço dos professores, ainda é um ensino expositivo do professor aqui, falando. Sendo que a gente tem N recursos tecnológicos para explorar, questões online, mostrar links ao vivo, mostrar imagens, colocar vídeo no meio da sua fala, enfim, né? A gente tem uma gama de possibilidades. Mas esse professor não precisava se preocupar até então. A escola pública, em grande parte, não está inserida no mundo tecnológico, então vamos continuar na escola do século XIX, sendo um professor do século XX, para alunos que não podem mexer na tecnologia do século XXI, porque não pode, vai me atrapalhar a aula. É uma outra questão que a gente tem que pensar, né? Oi, diga. Então, é o seguinte, me veio aqui agora um pensamento, e eu posso estar equivocado, mas assim, o ensino à distância, como hoje ele se apresenta como um ensino que se justifica em si mesmo, ou ele é um ensino complementar ao ensino tradicional que nós já temos? E eu queria saber também a sua opinião
sobre a liberdade de cátedra. Aqui tem pergunta dura também aqui. Isso você vai ter que explicar bonitinho para mim, porque isso aí tá meio complicado, hein? Questões polêmicas. Por exemplo, você entende que hoje, como está, a educação à distância, ela é complementar à educação tradicional, ou onde nós já podemos dizer que a educação à distância é uma realidade e ela tem um fim em si mesmo? Ela não é uma realidade, porque a gente ainda está implementando, experimentando, e ela não é complementar também, porque a gente não está utilizando ela como um plus. A gente só está utilizando ela, eu colocaria como uma situação emergencial. É o que tem para hoje e vai ser assim, e a gente vai se aperfeiçoando. Mas ela pode vir a ser uma educação complementar. E facilitadora do processo de educação. Eu não excluo para a educação básica o ensino presencial. Não. Vai ser importante, é importante por conta das demandas da faixa etária. Mas vivenciando, aprendendo, experimentando, a gente chega a ter essa educação complementar e, assim, de qualidade. Sim, sobre a questão da liberdade de cátedra, até pouco tempo atrás. Me explica isso. Sim, há um movimento, né, que pretendia, porque eu digo pretendia no passado, porque já há uma decisão da Corte Superior dizendo que projetos que tendem a colocar uma mordaça no professor em sala de aula, onde ele só pode tocar em determinados assuntos que sejam eminentemente do currículo escolar, que não pode tratar de outros assuntos que sejam de interesse geral ou de suas posições, do que pensa da vida. O que você entende dessa questão? Qual que é seu posicionamento? Karina, na verdade, é exatamente o que o Júlio está falando, é justamente o famoso escola sem partido. Então, assim, pode falar, Diogo, pode ir. Não, é exatamente isso. Assim, como que se trata essa questão da liberdade do professor? Passar o conteúdo de acordo com as suas experiências, né? De acordo com as suas convicções. Uhum. Eu não queria nominar, gente, mas você acabou nominando. Então, isso acontece, mas eu não colocaria explicitamente como o professor querer doutrinar ou nada disso. Isso é bem polêmico, porque quem está de fora da escola acredita que a gente está tentando doutrinar ou colocar algum partido sobre o pensamento das crianças e dos adolescentes. Quando, na verdade, não. A função da escola é informar toda a base histórica que a gente teve, toda a base histórica com relação a vivências dos 2 lados ou 3 lados que nós tivemos. Já foi o tempo em que nós ensinávamos na escola apenas uma versão da história, apenas uma versão dos fatos políticos, dos fatos históricos, né, do descobrimento do Brasil, que já não é mais assim. Então, agora a gente já tem que mostrar para esse aluno que há posicionamentos. A grande dificuldade é do professor conseguir nortear esses posicionamentos que não vão ser dele, vão ser dos alunos, e tudo vai depender da base de formação histórica que esse aluno tenha, familiar, sociedade, em comunidade que ele vive, mas não é o professor doutrinando, né? A sociedade aí fora precisa entender esse nome estranho aí que eu costumo falar, né? Escola sem partido. Não existe isso, né? O professor, como um ser ali fora da escola, ele tem seus posicionamentos. Mas na escola a gente está ali para passar informação. Informação não é eu falar o meu posicionamento político, vou dizer assim. Mas é eu mostrar o que aconteceu, com provas, com fatos, fazer o aluno refletir, fazer o aluno pensar, né? Levar toda a situação que a gente tem visto agora, a gente tem acesso à mídia muito mais fácil do que na década de 80, 90, que era só livro didático e a gente só via uma versão da história e acreditava fielmente naquilo. Agora, esses recursos de informação. A partir do momento que ele é um informador, ele não está doutrinando ninguém, ele está mostrando caminhos.
E essa função o professor tem que continuar, a gente é formado para isso. Na pedagogia, a gente tem uma fundamentação histórica muito forte, não tem como a gente chegar na escola e falar, não posso, isso eu não posso ensinar, não posso, a escola pública não me permite ensinar isso, jamais. E eu acho difícil a gente ter um posicionamento de governo que venha impedir mesmo a gente de conseguir informar fatos históricos, porque nada mais é do que isso, né? Se o professor tem ali a sabedoria, o jeito de conduzir a situação, é fácil demonstrar que a gente está ali como mediador do conhecimento e da informação só. É isso que eu vejo. Karina, voltando lá ao nosso papo um pouquinho antes, dentro dessa lógica da maturidade daquele que vai receber o ensino também, e da capacidade de absorver informação e das ferramentas que o aluno tem. Você não vê, pelo que eu entendi, a curto prazo, ou a longo e médio prazo, que a educação à distância vá se consolidar como a única forma de ensinar um aluno, né? Então, assim, hoje nós já temos, por exemplo, universidades que são totalmente à distância, né? O aluno só vai fazer eventualmente uma prova, mas ele aprende tudo ali. Agora, você não visualiza isso no ensino básico. Assim, ensino médio talvez, básica, mas educação infantil e ensino fundamental, que é do 1º ao 9º ano, não, eu vejo como complementar. Educação infantil, um complementar menor ainda. Agora, ensino fundamental, a gente já começa a acrescentar um pouquinho mais como complementar. Agora, como único, exclusivo ali, devido às ferramentas biológicas mesmo que a criança tem, ainda não vejo. Hoje eu não consigo enxergar uma exclusividade para esse ensino à distância, não. Para vocês terem noção... A minha pergunta é por conta assim, a minha preocupação é com a questão da uma formação humana, né? Essencialmente humana. E me parece, assim, se é convidada hoje aqui, mas eu vou dar uma opinião aqui para você também, para poder entender, né? Essencialmente humana. Então, me parece que, evidentemente, aí existem iniciativas que utilizam das tecnologias para diminuir a mão de obra, para economizar, para reduzir custos, para enxugar. Então, assim, eu tenho a preocupação de repente, nessa questão do uso da tecnologia, que alguém diga assim, não, basta eu ter um professor de história e ele grava os vídeos e ele atende a uma infinidade de alunos. E isso vai impactar na pluralidade das ideias que chegam a esse aluno, né? Isso impacta na sociedade, porque reduz a participação dos professores no mercado de trabalho, né? E de alguma forma, também impacta na economia das escolas, da administração escolar. Eu vejo agora, nesse momento aqui, um conflito nas escolas particulares. Meu filho paga para estar lá, para ter assistência e tal. Agora ele não está. Ele está em casa, eu que estou aqui cuidando do ensino dele, né? E a mensalidade está igual. Então, o seu custo está menor, mas eu estou pagando a mesma coisa. Então, a minha preocupação, que eu coloco para você aí discorrer, qual que é a medida dessa capacidade de enxugar, se vale a pena ir por aí, ou se é um erro valorizar a questão do capital e esquecer um pouco da qualidade que a pluralidade dos professores traz. Polêmica, tá? Polêmica, né? Polêmico para pensar. É um risco que a gente corre, dependendo do olhar que se tem com relação à educação. Quem está visando isso? Qual esfera da economia está visando isso? São editoras de livros? São gestores de escolas privadas? Quem está enxergando? Mas, em contrapartida, a gente tem aí os índices nacionais, que a gente tem como mensurar a qualidade do ensino nacional. E isso a gente não pode deixar a peteca cair. E algumas escolas privadas é opcional também, algumas escolas privadas fazem parte. Pode haver esse teste de trocar a mão de obra. Eu acredito que seja mais fácil com os maiores, e a gente vê isso às vezes em cursinho pré-vestibular,
e ensino médio, onde eles têm maior tempo lá de determinadas aulas EAD e um outro tempo, uma carga horária menor presencial com o professor. Mas, enquanto esse aluno é dependente, é muito complicado visar qualidade apenas com o ensino presencial. É muito complicado você propor para uma família que está vivendo agora esse momento de fazer tarefa, que esse aluno vai ficar... A gente quer que esse aluno aprenda de verdade. Eu quero pagar para ele estar no espaço e aprender de verdade. Eu sei que é doído, né? Muitos pais aí estão pagando agora e a criança está em casa, mas é um momento muito atípico. É difícil, mas é muito diferente do que a gente já viveu. Não tem como se mandar essa criança para a escola. Essa escola tem mantenedor, tem que manter funcionário, manter limpeza, manter máximo para oferecer ali alguma coisa para as crianças de qualidade, dentro do que a gente acredita que possa ser qualidade nesse momento, porque nem isso que a gente tem como mensurar ainda, o que é qualidade nesse momento. Então, assim, é um momento atípico, a gente precisa entender as duas partes. Não vejo a possibilidade dos pequenos terem acesso apenas ao professor virtual ali, a escola ser mais barata e ser virtual, enquanto em contrapartida, né, do professor presencial e do espaço físico escola. Também não vejo escolas interessadas nisso, não sei, posso estar muito errada hoje, mas sabendo-se que quanto menores, mais resultados nós temos com interação, com o dia a dia, com a prática. Então, com o material, com mexer nas substâncias, mexer na massinha, na meleca, na areia, estar mais concentrado, menos concentrado, aprender a ler, a achar uma palavra, enfim, né? Então tem que estar ali, tem que estar muito junto. Mas a gente corre um risco lá, como você mencionou, professor de história, para os maiores. Para os maiores, a gente, se isso começar a dar certo, a gente corre o risco, sim. Mas aí também a gente tem que tomar cuidado com a questão do incentivo, né? Que tipo de ensino vai ser oferecido? O professor vai ficar só ali falando, o aluno não tem nem a opção de perguntar, se ele tem alguma dúvida, tem um chat, se tem algum momento ali online para ele conseguir responder isso. Não sei, e é um momento de reflexão, da gente colher o que é bom e dar tchau porque não é tão bom. Karina, quero tocar no assunto. Quero tocar no assunto um pouco tanto sensível nesse momento, que é a questão do Enem, né? O que você está pensando sobre essa questão do Enem? Ontem, inclusive, foi adiado para que aqueles que não conseguiram pagar a taxa de 80 e poucos reais, que tivesse mais um prazo. A gente vive ilhas de excelência e ilhas de pobreza, aquelas coisas. Exatamente. Que são os Brasis, né? São vários Brasis dentro de um mesmo Brasil. O que você está pensando? Os alunos com menos recurso serão prejudicados? O que você pensa desse tema hoje? Como que você está vendo essa questão? Então, eu tenho um exemplo que me faz pensar muito a respeito dessa questão. Eu tenho uma sobrinha no ensino público, no ensino médio, que iria prestar o Enem esse ano, mas ela está recebendo aulas online. E o que a gente falou até agora de aulas online, que elas não estão visando ali a excelência, a troca, a gente está oferecendo um ensino remediativo. Então, a base que ela teria para fortalecer essa participação desse Enem, eu sei que são 3 anos de estudo e tal, mas enfim, o último ano é um ano muito importante. Ela não está tendo da maneira adequada. Assim como, talvez, uma criança, né, um adolescente que esteja lá no ensino privado e que já veio tendo essa formação nesses 3 anos, que já tem um material ali todo preparado, que já tinha acesso a aulas virtuais, plantões de dúvida, momento de estudo, rotina de estudo, muito diferente da situação da escola pública, já está ali num caminhar de preparo. Então, é muito complicado a gente querer manter uma questão, uma prova que vai definir vidas, né? No momento em que algumas vidas não conseguem se preparar, e não porque elas não querem, mas porque elas não têm a estrutura necessária para se preparar para essa prova. Então,
na minha opinião, deveria continuar. Agora ele foi adiado, né? Por conta da taxa. Deveria continuar. Continuar não, deveria ser adiado. Eu acredito que esse ano não seria um ano produtivo para Enem, mas aí a gente implica nas universidades também, nas matrículas do ano que vem. Enfim, a gente tinha que rever essa maneira para essa geração que vai prestar Enem esse ano, iria prestar Enem esse ano, de como seria o ingresso deles nas universidades. Seria ali uma questão específica, muito pontual, mas a gente não pode ter ali dois pesos diferentes para as duas medidas diferentes e acreditar que, como a gente viu algumas campanhas ali, é seu esforço, você vai conseguir, todo mérito é seu. Não é, a gente sabe que não é. Enquanto tem criança no ensino privado, adolescente no ensino privado, tendo acesso à equação de segundo grau, isso eu vejo na prática, sabendo equação de segundo grau, química, saber equilibrar uma fórmula de química orgânica, um aluno da mesma série no ensino público não sabe nem o que é química orgânica, não sabe nem ler a tabela periódica, não sabe nem multiplicação, gente. Isso a gente vê muito. Mesmo que ele se esforce, mesmo que ele tente ajuda, às vezes não tem ajuda nem em casa, porque às vezes nem os pais têm esse acesso, não tem para onde correr muitas vezes, enquanto o outro tem ali um suporte. E está tendo um suporte maior. Então, a escola acaba sendo a salvação, mas a escola dia a dia desse aluno. O professor que está ali, aquele aluno que se dedica e vai e pergunta para o professor leva material extra. É muito diferente dele estar aqui, ouvindo e estar se preparando para o Enem com uma aula remediativa, que é isso que a gente está tendo no momento. E é isso. Bom, Karina, nós já estamos aqui, nosso tempo até deu uma estouradinha. Pois é, né? Falamos muito. Eu queria te agradecer por ter trazido todo esse conhecimento. Eu já imaginava, mas assim, a gente colocou algumas questões no fogo aqui. Difíceis, né? Foi. Espero que eu tenha passado na prova. Pois é. Não, foi espetacular. Eu já te conheço há algum tempo e, assim, foi muito bom. Eu acho que, assim, é um assunto que eu gosto e instiga, porque ele afeta diretamente a qualidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso futuro, né? Então, a educação... E eu não gosto daquele papo que o pessoal fala no Japão, o imperador é a única pessoa que ele se curva é o professor. É muito bonito para contar essa história, mas assim, na hora de valorizar o professor, na hora de pagar um salário decente, na hora de valorizar o diploma, o estudo, né, a gente não encontra. Então, assim, é importante esse debate para que as pessoas não esqueçam do valor do professor de verdade. E assim, o valor do professor é valorizar na qualidade do trabalho, na qualidade de vida do professor, na capacidade de remunerar esse professor para que ele possa existir, ter sua família e possa se dedicar, né, ao que ele faz. Então, assim, eu acho o trabalho de vocês muito bonito lá na LICO, na formação dos professores, porque realmente traz essa qualidade para os professores, né, traz a qualificação. Então, é um debate que eu gostei de fazer. Eu queria te agradecer por proporcionar esse crescimento pessoal para a gente aqui, de ouvir, de colocar as dúvidas e poder aprender um pouquinho, tá? Queria falar para o pessoal que está assistindo que depois, além do Facebook, essa nossa live vai ficar disponível no Facebook e eu vou subir também para o YouTube. Então ela vai estar pública para que a gente possa rever aí os melhores momentos e distribuir, passar, assistir de novo, tá? Muito obrigado aí também aos meus colegas. Não, você fecha. Eu queria agradecer vocês três também. Eu fecho? Então tá. Você fecha, lógico. Né? Eu queria agradecer aqui meus colegas, o Dr. Diogo e o Dr. Gilson, né, que sempre vem com questões pertinentes aqui. Às vezes eu fico até arrepiado, assim, coitado do nosso convidado, quero ver como é que ele vai sair dessa. Tá? Obrigadão. Isso mesmo, César. Queria agradecer bastante a professora Karina. Nada como uma especialista para tratar desses assuntos.
Obrigado pelo conhecimento compartilhado. Desculpa que às vezes a gente colocou você numa bola dividida, numa fogueira, mas assim, você saiu muito bem, você foi nota 10. Eu também já conheço a Karina, já tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar com a Karina no projeto dela, na Alíqua. É um trabalho muito bonito, né? De formar, ensinar professores a serem professores, né? É uma coisa muito legal. E muitas vezes se fala na qualidade da educação, se fala muito de incentivos, investimentos, e muitas vezes se esquece que o principal instrumento que precisa ser investido é no professor, né? Uma vez eu vi um texto muito interessante onde uma mãe de aluno ela foi conduzida pela diretora da escola, e a diretora da escola começou a mostrar a piscina, o laboratório de informática, a sala de balé, o tatame de judô. E a mãe de aluno fez uma pergunta muito interessante, que era: qual que é o salário que vocês pagam para os seus professores? E a diretora não sabia de que dizer, ficou constrangida em dizer que pagava meio que o piso da categoria. Ou seja, é a valorização do professor, com um salário condizente com as suas responsabilidades, com um salário coerente com as suas responsabilidades de formar as futuras gerações, e também de estruturar, de prover estrutura para que o professor exerça seu trabalho, sobretudo em situações excepcionais como essa. Eu vi aqui professores como o professor Nilson Aleixo dizendo: olha, eu tenho que dar aula pelo WhatsApp. As minhas aulas eu só consigo atingir 20% dos meus alunos. Quer dizer, então é muito importante você trazer esses pontos a serem discutidos. Muito obrigado mesmo. E que essa conversa também se perdure por outras vezes. Você já fica aqui convidada. Acho que a gente não conseguiu encerrar o tema, né? Acho que a gente tem matéria para mais umas 2, 3 ou 4 lives, né? Verdade. Eu quero também agradecer a Karina pelo tempo que dispensou a gente aqui. Quero agradecer pelos ensinamentos, né? Porque a educação é muito caro a todos nós, né? Então, a educação não pode ser tratada de uma maneira como vem sendo tratado ultimamente no Brasil, né? Nós sabemos da importância dos professores, dos profissionais que são sérios, né? A baixa qualidade na formação também, nós sabemos das questões salariais, mas eu não conhecia a Camila, diferentemente do Dr. César e do Dr. Diogo, mas uma grata surpresa. Hoje eu saio dessa live melhor do que eu entrei, né? Que bom. Então, quando perguntou para o Clóvis de Barros que nós não seremos o mesmo depois da pandemia, eu tenho repetido isso há 60 dias. Não, a normalidade jamais será, e faço até com aspas nas mãos, né? Ele disse assim: isso é de uma obviedade tão grande, porque nem nossas células, como era ontem, é hoje. Então, assim, certamente amanhã nós não seremos o mesmo. Então, eu quero dizer para a Karina o seguinte: eu entrei de um modo e estou saindo de um outro. Quero agradecer, né? Não vou dizer grata surpresa, porque o César já tinha anunciado as suas qualidades, né? Eu quero dizer que eu saio imensamente gratificado, e eu quero desejar a todos que participaram aqui com a gente uma feliz noite. Espero que todos tenham aprendido com você e, de alguma maneira, esse direito à educação, que é um direito individual e difuso ao mesmo tempo, né? Que a gente possa aprender desses conhecimentos e a gente possa transformar para que nós tenhamos um país melhor. Tá bom? Muito obrigado da minha parte. Agora é minha vez. Gente, muito obrigada pelo convite de vocês. É uma honra estar aqui conversando e falando sobre um tema que eu amo, que é a minha vida, falar sobre educação. E ao momento eu trouxe algumas reflexões, né? Eu acredito que nada está certo ainda, não tem o certo e o errado, são reflexões por um olhar de educadora, e que eu acho que a sociedade precisa ter um pouquinho desse olhar também. Então a intenção era trazer um pouquinho de informação também para as pessoas, né? Para um público geral.
sobre o que a gente está vivendo enquanto professor, enquanto escola, o que as crianças estão vivendo e o que as famílias também estão sentindo com relação a essa educação. Muito obrigada. Posso dar um recadinho também? Fica à vontade. Para falar para vocês que estão aqui com a gente que toda quinta-feira a gente tem live no Instagram do Instituto Alíqua. Amanhã tem live lá. Vou também ter uma convidada super especial amanhã. Então, quem está aqui, né, quem gosta da educação, gosta de ouvir sobre educação, está convidado lá a participar com a gente. E para acompanhar a gente pelas redes sociais, que é a intenção do Instituto Alíqua, a minha intenção e de todos os nossos formadores, é trazer educação de qualidade para os professores, que a gente acredita que a gente vai mudar muita coisa formando bons professores. Então, quem é simpatizante aí, curte a gente lá, YouTube, Instagram, Facebook. E, mais uma vez, agradeço vocês aí, tá? Pela honra de participar. Fala pra gente, onde que vai ser a live da Alíqua, na quinta-feira? No Instagram. Lá no Instagram do Instituto Alíqua. Tá bom. Se você quiser depois colocar aí nos comentários o endereço da onde vai acontecer a live, fica à vontade, tá? Tá bom, o pessoal também, tá? Precisar, manda pra gente, a gente manda pro pessoal. Tá ótimo. Obrigadão. Obrigado, Karina. Obrigado a todos. A gente se vê no próximo Obrigada, vídeo. gente. Valeu, pessoal. Tchau.